A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Dr. Jean Sioff, advogado paulista, especialista, entre outras coisas, do direito empresarial, vem para falar sobre a SAF. E aí, doutor Jean, SAF, afinal de contas, é um bom negócio ou não é? É um bom negócio e eu diria mais, avaliando as perspectivas da saúde financeira dos clubes brasileiros, eu acho que é um caminho sem volta. É claro que é preciso estabelecer uma estratégia adequada para cada caso, mas transformar os clubes, que são, na sua grande maioria, entidades sem fins lucrativos, em uma empresa, uma sociedade anônima, é um caminho sem volta para aqueles que decidirem perpetuar a sua história e aliar a paixão do torcedor a um negócio rentável, lucrativo, transparente e com governança. Porque a partir disso ele consegue atrair dinheiro novo, que é o principal mote dessa lei de transformar essas entidades sem fins lucrativos em empresas, né, de modo a atrair investimento, para que elas possam também prestar contas de forma transparente, organizada e fazer desse negócio um negócio próspero, saudável, com transparência para todo mundo, né? Para jogadores, para a torcida, para os investidores, para os credores, principalmente. Muitos clubes aí endividados, né? Com a saúde financeira debilitada, num ano de Copa do Mundo, né? Um ano que o futebol brasileiro está em evidência, porque revela jogadores para o mundo inteiro, né? Sim. Doutor Jean, as enquetes que a gente tem feito aqui sobre esse tema com os torcedores, sempre a maioria é favorável à implantação da SAF nos seus clubes, mas sempre fazem uma ressalva, qual seja, o receio de que o clube deixe de ser do torcedor, deixe de ser uma instituição centenária, uma instituição permanente, se torne de alguém, passe a ter um dono, e esse dono então decida a qualquer momento, vou acabar com o clube. Esse risco existe, doutor Jean? Em nossa opinião, não. E eu pego emprestado exemplos do exterior bem-sucedidos. Vamos pegar, por exemplo, a NBA ou a NFL. A NBA é a Liga de Basquete norte-americana e a NFL é a Liga de Futebol americano. Então, os clubes lá têm dono. E ter dono significa ter responsabilidade, porque se o clube for mal em suas finanças, o dono responderá, inclusive com o seu próprio patrimônio. É, sem dúvida nenhuma, um dos espetáculos, a final do futebol americano, é um dos espetáculos mais vistos no mundo. Lá é o melhor exemplo de que a torcida foi privilegiada, porque você vai a um evento do futebol americano, ou da NBA, do basquete americano, e muitos que lá estão levam suas famílias, coisa que hoje é muito difícil no futebol, né? Ver a família presente ao estádio por todos os problemas que nós enfrentamos aqui. Mas é um negócio rentável de modo a permitir que o mundo inteiro veja uma partida de futebol americano.
Então é um negócio próspero. O investidor, ele quer rentabilizar, ele quer um pouco de segurança e ele quer rentabilizar o seu dinheiro. O mundo inteiro está de olho na governança, no meio ambiente e no social. E o esporte é o melhor caminho para isso. Existe muito dinheiro no mundo. Nós é que devemos estar preparados com uma correta sociedade anônima, de modo a atrair esse capital. Porque material humano nós temos. Meninos e meninas que nem todos provavelmente se tornarão grandes jogadores profissionais do futebol, mas serão talvez melhores cidadãos através do esporte. E tem dinheiro para isso. Mas hoje a estrutura não nos permite atrair esse capital. Do ponto de vista da torcida, o receio é válido. Afinal de contas, a paixão é que move o futebol. Mas, considerando a visão dos investidores, o que eles querem é ter um pouco de segurança, e eu acho que a sociedade anônima traz essa segurança que o investidor procura, e rentabilizar o seu investimento. Rentabilizar o seu investimento não é largar o negócio do dia para a noite, ao contrário, é torná-lo sólido, né, visível ao público do Brasil e quem sabe de fora. E sem falar dessa nova modalidade virtual que acompanha, doutor Ivaldo, o físico, o eSports, né, que pode trazer para os clubes nacionais, aqueles que se transformarem em sociedade anônima, que tiverem, portanto, um dono, que, portanto, responda pelos seus atos, com uma diretoria, com um conselho fiscal, com transparência para todos, para o mercado e para os torcedores, traga essa situação de gerar novas receitas para os clubes. A gente vem de um período de pandemia, né? A boa parte das receitas dos clubes brasileiros vem da bilheteria. Então foram 2 anos sem receita de bilheteria. Então é preciso criar formas alternativas de receitas novas para os clubes, né? Como, por exemplo, eu cito aqui um exemplo de uma vanguarda no mundo inteiro, que é o eSports, que é, de novo, me reporto à Liga Americana. Então você tem a juventude jogando virtualmente nos clubes de NBA e de NFL e gerando consumo de equipamentos, consumo de vídeo, consumo de opiniões que são dadas no ambiente virtual. E isso só prevalece o clube que estiver pronto para esse novo dinheiro. Porque através disso você tem melhores jogadores, melhor estrutura de base para o futebol feminino, futebol masculino, e melhor estrutura para o torcedor, que vendo o resultado pode cobrar. Perfeito. E diante dessa sua fala, doutor Jean, a gente extrai 2 pontos muito importantes. Primeiro, o espetáculo, né? O empresário, o investidor, ele não vai querer ter lucro apenas pelos 90 minutos de futebol, que é o que acontece hoje. E os exemplos que o senhor citou, a NFL, a NBA, são exemplos de competições em que tudo é um espetáculo, antes, durante e depois do jogo, né? Então o futebol passa a ter esse ganho, né, Maísa? Inclusive durante a pandemia, a NBA fez um arranjo para que se fosse feita uma bolha, né, para que os jogadores pudessem continuar disputando as ligas, e isso tudo foi um espetáculo. Eles pegaram um complexo da Disney, né, e fizeram todo tudo um aparato, espetáculo, porque o objetivo é manter o entretenimento e, claro, ter resultado financeiro com isso. E o segundo aspecto importante que o senhor colocou foi essa entrada aí no eSports, que é para atrair novos torcedores, porque uma coisa que a gente tem percebido também, doutor Jean, é um envelhecimento da torcida brasileira, né? O torcedor brasileiro de futebol, ele está envelhecendo, e os nossos jovens estão caminhando para outros esportes. O futebol está deixando de ser uma paixão nacional, né? Então, me parece que são 2 pontos importantes. Não? Eu concordo. O exemplo da NBA foi um dos primeiros espetáculos, né, através do esporte, que voltou, né, no período pandêmico. Então, eles criaram uma atmosfera capaz de voltar com segurança. E isso porque é um negócio rentável. Então, ao torcedor, aquela primeiro receio de se transformar em SAF, será que o clube vai continuar? Não há dúvida que seguirá. Seguirá se ele for seguro. Seguirá se ele for próspero, né? E a sociedade anônima permite que os clubes, ao se transformarem, a gente pode falar um pouquinho sobre como fazer isso, tenham essa vertente de novas receitas, de um espetáculo e não só do futebol, gerar receita de outras formas alternativas. Com relação ao que você colocou agora, como eu disse no princípio, é um caminho sem volta. Os clubes precisam enfrentar essa transformação sem resistência. Isso se dá através da informação. Não só o jogo pode ser e deve ser rentabilizado, mas o espetáculo em si.
criando receita, permitindo que o público volte. E é, sem dúvida, um caminho para trazer a juventude, que está se perdendo o lastro com os clubes, né? Então, as famílias têm receio de frequentar hoje um estádio para ver uma partida de futebol. E isso, no ambiente virtual, vou dar um exemplo. Uma empresa multinacional nos procurou querendo saber mais sobre a SAF, dizendo, olha, nós já patrocinamos camisas de times no passado, mas isso não gerou o retorno esperado. Não gerou porque o torcedor não comprou as camisas que esperávamos, não gerou porque esse torcedor com a camisa que levava o nosso logo entrou em confronto com a torcida adversária, e não é uma imagem que a gente preza, né? Não é o que nós gostaríamos de ter atrelado à nossa marca. E nós estamos apostando no ambiente virtual. Será que os clubes estão prontos para isso? Porque ao fazer isso, nós já temos exemplos de peneiras, em que um clube paulista fez peneira com 5.000 crianças e achando que isso era um número expressivo. E essa empresa multinacional nos mostrou que em uma peneira de um jogo que é transmitido hoje pelas maiores empresas de televisão do Brasil, foi de 150 mil presentes. 150 mil que pedem aos seus pais para comprar monitores, jogos, computadores, camisas também do clube. Mas aquilo traz e resgata o que você falou, que é a ligação com a marca, com o clube, né? Então isso permite uma renovação do torcedor, que mais à frente, ele já hoje, jovem, já gera consumo. Ele pede ao pai, pede à mãe para consumir material esportivo daquela marca. Mas os clubes hoje estão fora desse ambiente. Então, como renovar a paixão pelo clube, pela marca, que é um valor intangível de cada clube? Trazendo a juventude para esse jogo, que é uma juventude que orienta e forma a opinião dos seus pais no consumo, né? E hoje os clubes estão fora disso. Então eu concordo, é uma forma também de atrair e renovar a sua torcida, né? E expor a marca dentro e fora do país. Porque hoje os times são regionais, né? Por estado e aqui no Brasil. Mas um jogo virtual não tem barreira. Você joga online com um jogador americano, com um jogador europeu e levando a marca do clube para fora do país, gerando receita nova. Muito mais visibilidade. Muito mais visibilidade. Bom, doutor Jean Sioff, eu tive a oportunidade de conversar aqui com um colega nosso que aqui na Advocacia Maranhense é um dos estudiosos do tema SAF, que é o doutor Pérez Paz, que é vice-presidente do Sampaio Correia e diretor jurídico do clube. E ele disse, primeiro, um ponto que o senhor já concordou com ele, que é a inevitabilidade da SAF. Ela é inevitável, inclusive, porque quase todos os clubes brasileiros são devedores e precisam desse mecanismo para negociar suas dívidas e pagar de uma forma viável, possível, de sobreviver. Mas o ponto que ele colocou como uma desvantagem foi o seguinte: o clube que tem uma dívida muito grande, aí a gente vai pegar o exemplo do Cruzeiro, que era uma dívida astronômica, impagável. O Cruzeiro não teria condições de pagar aquilo. O Ronaldo Fenômeno chegou e disse, eu pago, eu vou bancar, eu sou cruzeirense, eu quero administrar o clube e tal. Mas, como o Cruzeiro precisava muito do dinheiro dele, ele disse, quem manda sou eu. Inclusive, recentemente, ele resolveu fazer uma alteração no contrato e dizer, olha, eu quero como garantia do valor que eu estou investindo, os centros de treinamentos do Cruzeiro. Se vocês não me devolverem o que eu estou investindo, eu vou ficar com os campos, né, a concentração, a famosa toca da Raposa. Então, o Pérez Paz disse isso. O Sampaio, que está praticamente saneado, tem uma dívida hoje de cerca de 9 milhões, e que eles estimam que em 3 anos eles pagam, ele fica bem à vontade para dizer, não, você quer investir no Sampaio? Ok, venha, mas quem manda somos nós. Você é apenas um investidor, diferentemente da situação do Cruzeiro. Essa leitura, para o senhor, estaria equivocada? Eu digo que cada caso é um caso. Nós acreditamos que a lei da SAF é uma lei recente, é uma lei de agosto do ano passado. Ela tem 36 artigos e ela ainda vai ser sabatinada nos tribunais brasileiros. Então ela talvez seja o caminho, mas ela não é a solução de todos os problemas. Quando a gente fala de passivo, nós temos duas vertentes. O olhar do investidor, não é? E nesse caso, desse exemplo que você deu, nós estamos falando do Ronaldo, né?
E nós temos o lado dos credores, que a gente não pode esquecer. Então, o nosso escritório ele é especializado na estruturação de dívida ou de capital. O que significa isso? Nós temos o olhar dos dois cantos da mesa. Do investidor, que procura um pouco de segurança, porque a segurança absoluta não existe, mas o custo de capital, né, o custo de oportunidade dele vai ser levado em conta. Qual é o risco que eu corro e qual é o retorno desse investimento? E do outro lado, você tem os credores. No caso do Sampaio Corrêa, a dívida, como você mencionou, é pequena, mas do Cruzeiro e de tantos outros clubes conhecidos no Brasil inteiro, ela é astronômica, ela chega nas casas de bilhão. Então, é possível atrair um investidor esquecendo dos credores? Eu digo que não. É preciso ter um diálogo aberto, organizado, fazer uma proposta. Então, em nossa visão, a lei da SAF deve ser combinada com a lei que já tem 15 anos, que foi sabatinada em todas as esferas dos nossos tribunais brasileiros, que é a lei de recuperação de empresas. Essa lei, ela tem no seu DNA a lei norte-americana, que privilegia a manutenção do negócio, a geração de emprego, a geração de tributos, a geração de receita. E como é que ela faz isso? Nossa lei foi inspirada na americana e foi adequada ao nosso regime jurídico. Mas ela busca atender empresas que estejam vivendo circunstancialmente uma dificuldade financeira, de modo a conversar com todos os credores num processo organizado, em que você vai apresentar, a empresa que está se reestruturando apresentará um plano de pagamento a esses credores, que votarão se concordam ou não, mas enquanto ela faz isso, as ações e execuções contra ela e contra os bens imóveis ficam suspensas. Então o clube tem como, ao se transformar numa sociedade, utilizar esse mecanismo de reestruturação judicial. Para quê? Para preservar os bens imóveis que podem atrair os investidores, como o caso do Ronaldo no Cruzeiro, né? E possam dialogar com os seus credores, dizendo, olha, nós vamos nos transformar numa sociedade anônima, vamos poder emitir debêntures, títulos que serão negociados, poderemos atrair investidores como do eSports, que comentamos há pouco, geraremos receita e 20% dessa receita será destinado ao clube para saldar as dívidas. Então, nosso plano de pagamento é esse. Em tanto tempo, são 4 classes de credores. Os credores terão a oportunidade de ver de onde vem o dinheiro, com transparência, de forma organizada. Então, eu acho que a combinação da lei de recuperação de empresas, que nesses 15 anos já deixou muito claro que o investidor não é sucessor, que é exatamente, e aí eu vou voltar a esse exemplo do Ronaldo, o que causou o problema. Na nossa avaliação, o Ronaldo e o Cruzeiro, ele tem uma paixão com o clube, tem uma história com o clube, né? É um jogador que dispensa comentários e no campo empresarial também tem muito sucesso, né? Eu acho que ele se precipitou, e a equipe que o assessora, em revelar a intenção de investimento. Porque, veja, a partir do momento que ele revelou a intenção de investimento, toda a imprensa nacional voltou as suas atenções para isso. E os torcedores também. E os credores também. O Cruzeiro, depois de 90 dias desse anúncio, ele vem a público dizer, eu preciso de garantias. Eu preciso que o clube reestruture suas dívidas. Porque quando eu anunciei, eu estava falando de 400 milhões de investimento, e depois de 90 dias ele apresentou o due diligence, né, de sua equipe de assessores, que mostrou que a dívida era de 850 milhões. Então, vamos tirar um pouco do nome do Ronaldo e vamos encará-lo como um investidor. Qualquer um de nós, no papel de investidor, teria receio em prosseguir no negócio. Mas no futebol brasileiro não é o que nós desejamos que ele prospere, né? Então eu acho que, no caso do Ronaldo e Cruzeiro, houve, digamos assim, uma precipitação no anúncio. Porque seria mais adequado, talvez, fazer o anúncio neste momento, após os 90 dias, e não lá na frente. Dizer, olha, nós assinamos uma carta de intenções há 90 dias, a nossa equipe de assessores fez um levantamento, que chama-se due diligence, é uma investigação, sabemos exatamente os credores trabalhistas, cíveis, contratuais, bancários, etc. A dívida é deste montante, eu estou disposto a prosseguir no investimento, entretanto, eu ou qualquer outro investidor precisamos nos cercar de algumas garantias, como, por exemplo, as garantias imobiliárias, como, por exemplo, a recuperação judicial do clube, né? Porque o artigo 25 da lei da SAF prevê que o clube que estiver disposto a se transformar numa sociedade anônima pode utilizar essa lei, como qualquer empresa, para reestruturar as suas dívidas.
E por que ele disse isso? Ele disse isso que, como eu já disse, em 15 anos de lei de recuperação de empresas, os novos investidores não são sucessores, eles não trazem, o novo dinheiro que ele traz ao negócio não é dragado pelo passado. Ou seja, examinamos do ponto de vista da FIFA também, 50 casos no mundo inteiro em que a FIFA atribuiu ao novo investidor a sucessão dos problemas do passado. Isso causa uma fuga do investidor. Ele fica com receio. Qualquer um de nós, numa situação como essa, ficaríamos receosos também. E nesses 50 casos, me chamou a atenção 3. Em 3 dos 50 que nós analisamos, nós vimos que os investidores que assumiram aqueles clubes em diferentes países não foram considerados sucessores. E aí nós vamos buscar as respostas. Né? Por quê, né? Por quê? Porque nesses países os clubes fizeram o direito concursal, que no nosso direito significa recuperação judicial. É dar a oportunidade aos credores de se manifestarem sobre o plano de pagamento. Então, quando o investidor entra adquirindo ativos do clube, a marca ou os bens imobiliários, dentro do processo recuperacional, que é essa lei da recuperação judicial que tem 15 anos, ele não é sucessor. No caso do Ronaldo, uma semana, talvez 2 após o anúncio da sua intenção, ele teve que pagar acho que 2 milhões à FIFA. Porque o clube estava devendo algumas taxas à FIFA. Lá, de transferência. E ele precisava pagar para poder ter o jogo que ele levou, inclusive, os diretores do banco de investimento que o apoiou nessa transação. Então veja, ele já se surpreendeu de forma negativa, uma semana ou talvez 2 após o anúncio, de ter uma conta para pagar que ele não imaginava. Né? As ações trabalhistas também começaram a se voltar contra ele na figura do sucessor. Né? Então, combinar a lei da RJ, concordando com o colega do Sampaio Correia, da utilização da lei da SAF, é o melhor caminho. Por quê? Porque você atende aos credores de maneira organizada, negocia com todos eles, eles vão ver de onde vem o dinheiro. Ao investidor, ele não terá a sucessão que tanto ele teme, porque ele não quer botar dinheiro novo em coisa do passado. A sociedade anônima poderá emitir títulos, terá conselho fiscal, conselho deliberativo, né, terá uma estrutura de uma sociedade anônima como outra qualquer, tá certo? De modo que a lei da SAF, embora recente e com 36 artigos, combinada com a lei da recuperação judicial, pode trazer o conforto aos investidores e também aos credores, de maneira transparente. Né? Eu acho que esse é um ponto a acrescentar, porque o Sampaio Correia, como você disse, tem uma dívida de 9 milhões, equacionada, mas esse privilégio não é dos demais clubes do país, sim, que chegam a bilhão. Né? Então, eu acho que a saída é por aí. É olhar cada caso e privilegiar o investimento através da negociação com os credores e uma estrutura saudável de gestão de negócio que a SAF traz. Maravilha. A gente agradece muito a presença do Dr. Jean Sioff, advogado paulista, que esteve aqui batendo esse papo altamente esclarecedor sobre a SAF conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira.
Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Olá pessoal, voltamos com o nosso Filosofia Descomplicada e hoje vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre Aristóteles. A respeito de Aristóteles, vale aqui ressaltarmos que ele conceituava o ser humano, o homem, como um animal político, né, ou um animal social. Por quê? Porque nós temos capacidade de linguagem, né, linguagem articulada, capacidade de raciocínio e, acima de tudo, necessitamos um dos outros para sobrevivermos e nos desenvolvermos de maneira plena. Aristóteles dizia que aquele que consegue viver completamente afastado do meio social, sem os outros, das duas uma, ou uma espécie de divindade, um deus, né, que está acima de tudo, ou é uma besta feroz. Então, como o ser humano está aí, vamos assim dizer, no meio termo desses extremos, ele classificava, compreendia o ser humano como um animal político. E o que podemos trazer a reboque, né, dessa ideia do homem como animal político, o homem como animal social? Há necessidade, né, até por uma questão de preservação da espécie, indo além de questões éticas, há necessidade de que haja um comportamento fraterno e solidário entre as pessoas. A questão, por exemplo, do princípio da fraternidade, né, que é até um princípio que não é um pouco esquecido por vezes pelo próprio direito, ele não é tão tratado como, por exemplo, a liberdade, a igualdade, mas é importante que seja dada mais atenção a esse princípio da fraternidade, justamente por essa percepção, essa compreensão de que somos animais sociais, necessitamos um dos outros para sobrevivermos, para nos desenvolvermos e crescermos, né, como espécie, inclusive para nos preservarmos como espécie. Até a próxima. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Olá, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje eu quero falar um pouco a respeito do capítulo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, que versa a respeito do cidadão. É comum no nosso dia a dia ouvirmos ou fazermos reclamações a respeito das dificuldades que são encontradas no trânsito diário. E muitas vezes essas reclamações elas ficam somente nas discussões. E este capítulo ele é importante porque ele vai garantir ao cidadão o direito de solicitar por escrito, junto aos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, medidas que possam melhorar ou garantir a segurança viária. Então, o cidadão ele pode solicitar uma sinalização, ele pode solicitar fiscalização e também solicitar a implantação de equipamento de segurança e também sugerir mudanças nas normas e na legislação. E aí, no artigo 73, ele vai falar que, diante dessas solicitações, os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito dentro de um prazo mínimo. E aí, diante da análise que é feita pelos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, eles vão observar a possibilidade de atendimento àquela solicitação ou não. E se caso seja pertinente aquela solicitação, o órgão ele deve, conforme o artigo 73, o órgão ele deve informar quando aquela medida será
tomada para atender aquela solicitação. Então, esses 2 artigos, eles são importantes justamente por isso, porque ele possibilita ao cidadão fazer uma solicitação de forma legal, e aí vale aqui dizer que cada órgão e entidade pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, cada um na sua competência, existe uma ouvidoria, onde o cidadão ele pode registrar essas reclamações ou essas sugestões, ou mesmo nos prédios dessas instituições, o cidadão pode ir lá e protocolar o seu pedido e fazer o acompanhamento. Então, isso é importante porque é uma forma do cidadão estar cobrando a fim de poder garantir um trânsito mais seguro e assim ser beneficiado com mais segurança no trânsito. E agora teremos o quadro Concursos Jurídicos, que é produzido e apresentado pelo companheiro Wesley Maranhão. Vamos acompanhar. Bom dia, professor Heraldo Moreira, bom dia a todos ligados no Direito no Ar, aqui pelas ondas da nova 1290 Rádio Timbira, a primeira do Maranhão. Eu sou Wesley Maranhão, estamos iniciando o quadro Concursos Jurídicos, onde a cada programa a gente traz informações de concursos abertos no Maranhão e no Brasil. Hoje a gente traz para você o concurso para Procurador da LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo. São 2 vagas imediatas com salário de R$ 18.444,72, podendo ser acrescido a representação de gratificação no valor de R$ 3.222,62. As inscrições vão até às 11h59 da noite, no dia 22 de junho, no site da vunesp.com.br, que será a banca organizadora do certame. A prova objetiva está prevista para o dia 14 de agosto de 2022. Fique ligado e não perca essa oportunidade. Tchau, professor, e até a próxima. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! E hoje vamos falar da estrutura judiciária e da gestão de políticas públicas para a infância e para a juventude. Um estudo do CNJ mostra que as varas que lidam apenas com processos da infância e juventude são mais rápidas na tramitação de ações do que as que tratam de mais um ramo do direito. Os dados analisados no estudo são do DataJude, o banco digital de dados processuais do Poder Judiciário, criado e mantido pelo CNJ e alimentado pelos tribunais. Também foram aplicados questionários em 669 unidades de justiça. Em todo o país, existem 142 varas exclusivas para a infância e juventude em 22 unidades da federação. Os tribunais de justiça que não têm essas varas são os do Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima. Ao analisar o desempenho das varas, o estudo constatou que, nos casos de adoção, por exemplo, o processo dura, em média, 0,8 ano em varas exclusivas da infância e da juventude, 1,3 ano em varas que acumulam competências e 2 anos nas varas que têm de cuidar de todos os tipos de processos. Já os processos de guarda, em média, duram 1,6 ano em varas exclusivas,
1,9 ano em varas acumulativas e 2 anos em varas de juízo único. A gente não pode falar só em termos de celeridade processual, só em termos de quão rápida foi a sentença, que é geralmente onde fica o senso comum desse debate. A gente tem que pensar em termos de efetividade dos direitos, em termos da universalização dos direitos, do acesso ao direito a todas as crianças no nosso país e a todas as famílias que não estejam conseguindo garantir os direitos às suas crianças. É papel da sociedade, do Estado, a proteção da primeira infância junto com as famílias. Então, essa atuação ela tem que estar bastante articulada para a gente conseguir uma mudança nesse cenário e ampliar a proteção de direitos. E articular a atuação de todas as partes exige esforços que vão além do judiciário. É preciso que todos os níveis de governo ofereçam programas que cuidem da infância e da juventude. Essa intersetorialidade do judiciário com as áreas da assistência social, da saúde, da educação, ainda é um passo a ser dado por parte do judiciário, mas também por parte da própria estrutura dos executivos municipais, estaduais, das outras pastas, para que exista essa interação para se contemplar aí plenamente os direitos dessas crianças, porque a gente tem que entender também que a judicialização de qualquer questão da infância já é um ponto de que muitas outras questões de intersetorialidade falharam. O estudo do CNJ compõe o Diagnóstico Nacional do Sistema de Atenção à Primeira Infância, recentemente publicado pelo CNJ, no âmbito do Pacto Nacional pela Primeira Infância. O trabalho tem o apoio do FONINGE, o Fórum Nacional da Infância e da Juventude, responsável por discutir e propor medidas para a execução de políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário. O FONINGE tem diversos focos de atuação, e o interessante é que ele congrega diversos magistrados de vários segmentos, não só do Judiciário Estadual, onde estão as varas da infância e juventude, mas também da Justiça Federal, que trata de temáticas que tangenciam direitos da criança nessa área, Justiça do Trabalho, e também muitas vezes associações e fóruns de juízes. E isso é muito importante para que a base, os magistrados que estão na base, que tratam diretamente, dia a dia, com essas questões, podem trazer, muitas vezes, as dificuldades e os gargalos das varas da infância e juventude, e, por sua vez, o FONINGE, o CNJ, enxergar e, muitas vezes, dar soluções para esses gargalos, seja diretamente aos magistrados, seja aos tribunais. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Noeli Rebac, juíza do Tribunal de Justiça do Paraná e presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil. E ainda com Ariel de Castro Alves, advogado e especialista em direitos humanos, também integrante do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Noeli. Que avaliação a senhora faz, doutora Noeli, da estrutura do judiciário brasileiro para tratar da questão da infância e da juventude como um todo, do judiciário como um todo? O Brasil é um país que se desenvolve, se divide em regiões com realidades sociais muito diferenciadas. E no aspecto da infância e juventude, o exercício da jurisdição não é possível que se faça apenas no olhar da doutrina, no olhar processual. É necessário que o magistrado conte com a infraestrutura, que trabalhe junto às redes e que tenha também um olhar do judiciário mais especializado. E, em razão disso, a gente se verifica, de fato, como esses diagnósticos e esses levantamentos feitos recentemente, que, havendo quanto maior a estrutura, quanto mais especialidade, mais resultado se verifica para o exercício da jurisdição. No comparativo entre varas de infância única, onde o juiz tem a possibilidade de um olhar mais direto e um envolvimento maior, inclusive com as redes de apoio, verifica-se naturalmente um resultado e uma rapidez maior e uma eficiência maior na prestação da justiça. Então, assim, em termos de análise, a gente pode dizer que no Brasil todo aconteceram melhoras, o olhar do Poder Judiciário para a infância e juventude é
é importante, tem mostrado um avanço grande, resoluções do Conselho Nacional de Justiça, criação das coordenadorias da infância e juventude, que fez com que tivesse dentro de cada estrutura dos tribunais um pensamento e desenvolvimento de políticas de administração diretamente voltadas para essa área da infância. Mas ainda estamos caminhando em passos que precisam, né, aumentarem muito para atingirmos os objetivos e a melhoria efetiva da prestação jurisdicional nessa área, que é muito especializada. Doutor Ariel, eu quero ouvir também a avaliação do senhor, a estrutura do judiciário brasileiro. Qual é a sua avaliação no que tange a questão da criança e do adolescente? Eu concordo com a doutora Noeli no que diz respeito aos vários avanços que nós temos tido. O Conselho Nacional de Justiça desempenha um papel decisivo nessa área. Nós temos também os fóruns dos próprios juízes aí da infância e juventude, que há muitos anos se esforçam também e buscam, né, cobrar uma maior prioridade para a área da infância e juventude junto aos tribunais estaduais de justiça, ao próprio colegiado que a doutora Noeli coordena, mas, de fato, nós ainda precisamos avançar muito, né? A doutora Noeli, mais do que eu, sabe da importância de que toda a vara da infância e juventude tenha uma equipe técnica. Aliás, eu entendo que não se deve nem chamar de vara da infância e juventude se não tiver uma equipe técnica. Nós que atuamos na infância e juventude sabemos que o mero legalismo muitas vezes não resolve as questões da infância e juventude. Nós precisamos de todo um estudo multidisciplinar que é essencial, e nem sempre as varas contam com essas equipes técnicas. Às vezes nós temos uma equipe técnica que atende todas as varas do fórum e acaba sobrecarregada junto às varas de família, e tem uma demora enorme para ter um estudo multidisciplinar, aí, um estudo psicossocial, fazer as entrevistas técnicas com as partes dos processos, e demora também os processos de adoção, demoram as ações de guarda, demoram as medidas de proteção para que sejam devidamente analisadas, mas nós vemos que aos poucos existem esforços. Vejo algumas comarcas aqui de São Paulo, por exemplo, aqui de São Bernardo, onde eu estou, nós temos um esforço maior, inclusive para ter uma vara de infância que trate aí das medidas de proteção e uma vara para tratar do ato infracional. Então é necessário, né, esses aprimoramentos, né, para que os juízes da infância e juventude não fiquem também sobrecarregados. Então essa é uma divisão que eu vejo com bons olhos nos últimos anos, de algumas comarcas terem um juiz que trata especificamente de medidas de proteção, adoção, guarda, das questões aí também preventivas, e ter um juiz que trate do ato infracional, das medidas socioeducativas, do processo de apuração do ato infracional. E da mesma forma precisamos ter promotores exclusivos dedicados à infância e juventude, precisamos ter defensores públicos também dedicados à infância e juventude, e como eu sou da área da advocacia e sou um dos fundadores da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Federal, no início dos anos 2000, nossa também preocupação é a falta, muitas vezes, de formação adequada dos próprios advogados que atuam na vara da infância e juventude. Doutora Noeli, a doutora Ariel citou uma série de questões que exigem intervenção do CNJ, do Judiciário como um todo. O que o Conselho Nacional de Justiça, o que o sistema como um todo pode fazer para atender à expectativa de quem lida com essa questão da infância e da juventude na outra ponta, como é o caso do doutor Ariel? A doutora Ariel mencionou, e com muita propriedade, né, situações e pontos que precisam
como ele mesmo disse, melhoraram, né, doutor, mas ainda precisam muito. Um dos pontos são as equipes técnicas. Sabemos que temos o provimento do Conselho Nacional de Justiça, 3614, portanto, do ano de 2014, onde se determina lá o cumprimento da lei, que são provimento de funções, de cargos de técnicos. O juiz da infância e juventude não consegue atuar sem o apoio especializado. Ele precisa, é essencial. Não só nesse aspecto, esse diagnóstico ele foi divulgado, foi feita a amostragem no seminário último da primeira infância, onde se avaliou todo o trabalho e como é que está o olhar do judiciário dentro da estrutura da justiça para a primeira infância. E verificou-se com mais nitidez ainda a importância e a necessidade do Poder Judiciário se apropriar do tema primeira infância e de levar dentro de seus orçamentos as necessidades e contemplar essas necessidades da infância e juventude. Nós verificamos no dia a dia e dentro das coordenadorias das infâncias e juventude momentos de bastante preocupação. O juiz da infância e juventude e todos aqueles atores do processo ou que de alguma maneira estão envolvidos na área da infância e juventude, na sua grande maioria são extremamente vocacionados. Costumamos dizer que trabalhamos com o coração, porque, como disse o doutor, não são somente as regras processuais, as regras legais que fazem o resultado do processo. É necessária uma junção de fatores, e dentre eles a interação com todos esses fatores, e é por isso a importância da estrutura ser diferenciada para quem atua nessa área. Por isso a importância de varas mais especializadas, de que o magistrado tenha essa condição, com sua equipe, de levar a prestação jurisdicional além do processo. Nós temos alguns caminhos e, por exemplo, pela primeira vez no histórico do Conselho Nacional de Justiça, a inclusão de uma meta de julgamento para a infância e juventude. No ano passado, no ano de 2020, nós já tivemos uma meta dentro do prêmio que o Conselho Nacional de Justiça destina aos tribunais, um olhar para a infância e juventude, quando se mencionou e se fiscalizou a implementação do Sistema Nacional de Adoção, que sabemos que é prioridade das prioridades, já que o Sistema Nacional de Adoção faz obriga um olhar para todos os meninos e meninas que são acolhidos e faz com que se agilizem, lembra a necessidade de agilização de todos os processos que envolvam esses meninos e meninas acolhidas. Neste ano, inovando mais, temos a Meta 11, onde se busca o olhar para o julgamento de todas as causas, as lides envolvendo a infância e juventude, que tenha importância dentro do exercício da jurisdição. Temos 30 anos. O Estatuto ele já passou da adolescência. Acreditamos que, com esse olhar e com esses avanços, se continuarmos firmes nesse propósito, a intenção é que, daqui a algum tempo, possamos fazer avaliações ainda muito mais positivas. Doutor Ariel, eu gostaria de voltar especificamente à questão das equipes técnicas. Acho que vale a pena a gente explicar um pouco que tipo de profissionais exatamente. Eu sei que psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que outros profissionais. E mais do que isso, que papel exatamente eles desempenham, por que eles são importantes no assessoramento do juiz na hora de dar lá a sentença. Sim, esses profissionais eles são fundamentais para fazer essa análise, né, dentro do âmbito das áreas que eles têm experiência, principalmente na psicologia, no serviço social. No caso dos assistentes sociais, das assistentes, elas costumam fazer as visitas domiciliares, que são elementares
nesses casos, para analisar de acordo com toda a complexidade de cada tipo de situação. E a necessidade também de incluir as famílias em programas da área de assistência social, em programas de apoio e acompanhamento dessas famílias. Então, esse é o principal aspecto da atuação das assistentes, dos assistentes sociais no Poder Judiciário, além de elaborar, então, seus relatórios com base nessas visitas domiciliares, com base nas necessidades daquela família, com relação à rede de proteção social, e os psicólogos, eles vão tratar da própria subjetividade de cada situação, vão fazer aquelas entrevistas, né, e toda uma análise do perfil das pessoas, né, toda uma análise dos comportamentos, toda uma análise da afetividade. Então, é fundamental termos esses profissionais subsidiando a atuação dos magistrados, mas não só dos magistrados. Os promotores, quando se manifestam, levam em conta também esses relatórios técnicos. Os advogados também, os defensores levam em conta esses relatórios. Então, eles atualmente têm uma extrema importância. Isso em todas as áreas. A partir da lei do SINASE, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, as equipes técnicas se tornaram ainda mais fundamentais com relação aos processos de apuração do ato infracional e na execução das medidas socioeducativas, inclusive com relação às reavaliações que são realizadas. Da mesma forma da criança que está acolhida. Então, além do trabalho das equipes técnicas do serviço de acolhimento, nós temos também a necessidade da atuação da equipe técnica do Poder Judiciário, nas adoções também, nas situações de guarda, mesmo quando nós temos aí uma guarda para família extensa, então a necessidade da visita domiciliar. Então, por isso, que as varas só podem ser consideradas, de fato, varas da infância e juventude, se tiverem uma equipe técnica multidisciplinar com esses profissionais concursados, capacitados e que fazem aí uma diferença muito grande nessa atuação. E, de fato, ainda não basta o judiciário estar estruturado. A doutora sabe muito bem que se o judiciário está estruturado, mas não tem uma rede de proteção social no município, não tem serviço de acolhimento, não tem família acolhedora, não tem as medidas socioeducativas em meio aberto, também as medidas socioeducativas em meio fechado. Então, se nós não tivermos uma rede estruturada de proteção social, programas de apoio às famílias, programas de geração de renda, programas de orientação, inclusão das crianças e adolescentes em programas comunitários, até para que não retornem para o serviço de acolhimento, ou não retornem a se envolverem com atos infracionais. Então, nós precisamos de toda uma rede estruturada, porque o judiciário sozinho, assim como o Conselho Tutelar, eles não vão resolver todos os problemas. Um dos princípios do Estatuto é a incompletude institucional. Um órgão sozinho, ele não dá conta de todas as demandas da infância e juventude. E por isso essa necessidade de toda uma rede de proteção estruturada nos municípios, de conselhos tutelares também devidamente estruturados, com pessoas comprometidas, com pessoas qualificadas, que estarão aí atuando no que nós chamamos de um sistema de garantia de direitos. As varas da infância e juventude, elas fazem parte desse sistema de garantia de direitos, mas o sistema não se resume também nas varas da infância e juventude. Nós precisamos também de delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente. O estado onde eu sou, de São Paulo, não tem essas delegacias, por exemplo. E nós temos uma lei de 2017, que certamente a doutora deve discutir muito no colegiado de juízes, que é do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. A necessidade de termos
as salas adequadas e todo o equipamento para o depoimento especial e a necessidade de condições para a escuta protegida. Hoje em dia é muito difícil fazer essa escuta protegida porque boa parte dos municípios, dos locais, não tem as equipes ainda habilitadas e programas sociais ou entidades conveniadas. Então, nós precisaríamos criar, por exemplo, centros de referência da criança e do adolescente para o atendimento das crianças e adolescentes vítimas e testemunhas e também espaços adequados e estrutura para essa escuta protegida. Para encerrar, eu gostaria de ouvir a doutora Noeli sobre essa mesma questão. A necessidade do Estado como um todo, os vários níveis de governo, também intervirem, participarem da solução desse problema. É preciso a junção dos três poderes, do olhar legislativo, do olhar do executivo em todas as suas esferas e do poder judiciário. No sistema de justiça, a questão das equipes técnicas essencialmente é importante, como muito bem disse o doutor, mas o magistrado também precisa da estrutura das suas secretarias. Nós sabemos que existem muitas carências na área da secretaria que apoia o magistrado, a especialização das assessorias, dos juízes que exercem essa função. Então, temos caminhos muito grandes, mas todo o resultado para que se possa cumprir aquela singela determinação da lei, que é muito óbvio, diz que a criança e o adolescente é prioridade absoluta e deve ter essa prioridade olhada pela família, pela sociedade e pelos poderes públicos, é a interação e a junção de esforços, a interação dos três poderes da República dentro da seara das redes de apoio da criança e do adolescente. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Noeli Rebac, juíza do Tribunal de Justiça do Paraná e presidente do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil. E ainda de Ariel Castro Alves, advogado e especialista em direitos humanos, integrante do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ fez a primeira inspeção técnica do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O sistema é alimentado pelos tribunais de justiça, que informam os dados diariamente. Atualmente, 29.500 crianças estão acolhidas em todo o país. 4.000 estão disponíveis para adoção. 33 mil pessoas ou famílias estão habilitadas para adotar. O CNJ investe na formação dos profissionais de todo o país que lidam com adolescentes acusados de atos infracionais. Neste curso, eles foram orientados sobre o primeiro contato do adolescente com o sistema de justiça e com o sistema de garantia de direitos. A atividade faz parte do programa Fazendo Justiça, uma parceria do CNJ com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Roraima começa a implementar a Ação Nacional de Identificação Civil de Pessoas Presas. A iniciativa é fundamental para o acesso dessa população a bens, documentos e serviços básicos como educação e saúde. A ação nacional usa biometria com o apoio do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.